Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Vibrações elevadas sempre transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Estevão Freitas. Vamos falar sobre as aves do Cerrado, entre ciência e poesia. Muito bem-vindo, Estevão. Obrigado, Luana. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na União Planetária, né, conversando com você. Acompanho o trabalho, admiro muito o trabalho da União Planetária e fico muito satisfeito de poder ter esse diálogo aqui hoje com você. Mais uma vez, então, agradeço o convite. Nós que agradecemos demais a sua presença e vai nos enriquecer com toda certeza. O Estevão é muito jovem, ele tem apenas 19 anos. É naturalista, pesquisador em ornitologia, jovem conservacionista. Iniciou sua carreira científica aos 8 anos de idade, muito jovem, com seus estudos sobre as aves do Cerrado, que foram apresentadas aos 12 anos em uma palestra em um congresso de ornitologia em Brasília. Desde então, ele realizou diversas outras palestras e conferências em encontros de pesquisadores e congressos Brasil afora. Um menino prodígio. Aos 13 anos, ele publicou seu primeiro artigo científico na Revista Brasileira de Ornitologia e no ano seguinte passou 2 anos em Nova York, onde levou seu projeto com aves brasileiras para apresentação junto à coordenação do laboratório. Atualmente, Estevão reúne 6 artigos científicos em periódicos, textos em jornais, revistas no Brasil e no exterior, onde aborda ecologia das aves, paisagens e cerrado. Temas que tem se dedicado a estudar há mais de 10 anos em viagens e expedições de campos em vários estados brasileiros. E hoje se dedica a uma conclusão de um livro, ao mesmo tempo que acaba de ingressar na graduação de Geografia. Estou encantada com o seu trabalho, com a sua jornada desde pequeno, com essa conexão fantástica com a vida, com a natureza. Nos conte um pouquinho da sua trajetória de vida, da sua jornada de vida com tudo isso até hoje. Então, Luana, eu costumo dizer para as pessoas que a minha paixão pela natureza, ela vem de antes do berço, né? Ela vem de antes de eu vir à Terra. Quando eu cheguei, eu só a reconheci, né? Desde muito pequeno eu sou apaixonado por natureza, por animais, astros, plantas, fósseis. Eu sempre gostei muito de todos os grupos de seres vivos, sempre me chamaram a atenção. E eu vivi uma infância muito curiosa, eu vivi uma infância muito instigada pelo mundo. Acho que os seres vivos sempre me instigaram muito, sempre tive uma curiosidade em interpretar, em conhecer, em descobrir, né? E eu tive a sorte de ter minha curiosidade alimentada na infância, né? Como diz o Manuel de Barros, a infância é onde a gente descobre tudo, a infância é a nossa fase mais sábia, né? Então eu tive a sorte de viver essa fase da minha vida com muita curiosidade e com muita descoberta. E as aves, em particular, elas chegaram na minha vida quando eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Através de livros que sempre foram muito presentes na minha vida. Eu passei uma infância onde eu li muito. O meu interesse era sanado na leitura. E aí, em algum momento eu comecei a entrar em contato com livros de aves, né? E desses livros de aves eu extraía muito conhecimento teórico, mas eu queria ter um conhecimento prático também. Eu queria saber ir para o campo e identificar as aves que eu estava vendo naqueles livros. Mas eu não gostava de aves no sentido mais amplo do termo. Eu gostava particularmente de aves do Cerrado. Acho que porque o Cerrado sempre foi a camada norteadora da minha paixão pela vida. Minha paixão por natureza, antes de tudo, era uma paixão pelo Cerrado, porque eu sempre me soube situado no Cerrado. A gente vai aprender que existe Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, já na escola, já mais velhos. Mas eu, ainda muito pequeno, meus 3, 4 anos de idade, entrei em contato com o nome Cerrado através das histórias que os meus ancestrais contavam para mim.
meus ancestrais que vieram de Goiás e que tiveram contato, né, estiveram em contato com o Cerrado durante boa parte das suas vidas. Então, na minha primeira infância, eu tive o meu imaginário sobre o Cerrado cultivado pelas histórias dos meus ancestrais. Histórias de lobo-guará, de onça-pintada, de tamanduá-bandeira, de rios, de serras, de chapadões, de cerrados, de árvores tortuosas e de piquezeiros, né? Então, as aves, quando chegaram para mim, chegaram com esse recorte espacial do Cerrado. Eu comecei a entrar em contato com as aves do Cerrado, inicialmente através de guias de campo, que vinham com pranchas coloridas, que tinham imagens dos pássaros, né? E para uma criança, acho que isso é muito instigador. Sim, né? é simbólico. É muito simbólico. Mas eu percebi que faltava literatura acessível para mim, para sanar meus interesses, que eram interesses um pouco mais profundos. Eu queria saber o que essas aves comiam, onde elas ocorriam, onde elas estavam presentes, né? Os ambientes que elas viviam. Então eu comecei a ter contato com a literatura científica muito cedo, com a literatura acadêmica muito cedo, né? Comecei a ler artigos científicos, monografias, muito cedo, que era onde estava a maior base base de conhecimento sobre aves do Cerrado, né? E, ao mesmo tempo, comecei a ir a campo, ia nos parques urbanos de onde eu morava em Goiânia, e comecei a visitar os parques urbanos, identificar as espécies de aves mais comuns, e depois, quando eu viajava, eu ia identificando as aves, né, em outras localidades. E Pirenópolis foi uma dessas regiões que eu frequentava desde muito pequeno, e que foi onde eu passei a conhecer melhor as aves do Cerrado. E nessa fase que eu comecei a frequentar Pirenópolis, já com um olhar de observador de aves, não só de um turista, de um visitante, né, que são olhares diferentes, é um olhar mais voltado para o sutil, é um olhar com uma escuta mais ativa, né? Um estado de presença fantástico. Um estado de presença, um estado de captação da miudeza, né? Eu comecei a interpretar e observar e ver alguns padrões que me chamavam muito a atenção nas matas da Serra dos Pirineus, em Pirenópolis. Que é que as espécies de aves que eu estava encontrando naquela região eram aves de Mata Atlântica e não aves de Cerrado. E aí de 5 para 10, para 15, para 20, eu cheguei a mais de 25 espécies de aves típicas de Mata Atlântica no meio do estado de Goiás, no interior do Brasil. E eu me perguntei, por que será? O que esses bichos estão fazendo aqui? Ao mesmo tempo que eu olhava para a mata e via um microambiente que parecia imitar a Mata Atlântica do litoral de São Paulo, do litoral do Rio de Janeiro, com palmito jussara, grandes samambaias, uma floresta sombreada, densa, muito úmida. E eu comecei a pensar na ideia de uma Mata Atlântica no interior do Brasil, bem distante de onde ela está no litoral. E aí, a partir dessas observações de campo, nos anos de 2016, 2015, 2017, eu reuni isso e apresentei isso num congresso de ornitologia em Brasília, em 2017, com o título A Serra dos Pirineus e as Aves da Mata Atlântica. Eu apresentei as informações que eu vinha colhendo até ali. E desde essa apresentação, eu comecei a frequentar eventos científicos Brasil afora, em São Paulo, no Rio de Janeiro, levando o tema das aves do Cerrado em várias nuances, né? E esse tema das aves da Mata Atlântica continua sendo o principal norte da minha pesquisa com aves do Cerrado até hoje. Só que, desde lá, eu descobri muito mais coisas, né, que montam esse grande quebra-cabeça do Cerrado. E é aí que eu volto para o Cerrado enquanto um centro constelador da natureza brasileira. É uma alcunha que eu gosto muito de dar para o Cerrado. Por que centro constelador? Porque é no Cerrado onde tudo se deriva e tudo se encontra. Tudo se deriva porque o Cerrado está assentado nesse grande planalto do escudo brasileiro, Planalto Central, que é de onde se derramam as águas do Brasil. Essa parte elevada do Brasil, de onde as águas brotam, e ao mesmo tempo onde tudo se encontra.
A Amazônia faz fronteira com o Cerrado, a Caatinga faz fronteira com o Cerrado, a Mata Atlântica faz fronteira com o Cerrado, o Pantanal faz fronteira com o Cerrado. Então o Cerrado é esse centro constelador. Ele traz essa união, ele traz essa constelação de toda a natureza brasileira contida dentro dele. E o Cerrado é um dos biomas mais primitivos da América do Sul. Ele tem pelo menos 60 milhões de anos de idade. E exatamente por isso, por essa ancianidade do Cerrado, que ele traz essa reunião de todos os aspectos da natureza brasileira. E, Estevão, esse seu encanto pelo Cerrado, pelas aves, por toda a natureza em si, veio da sua ancestralidade mesmo? Veio dos seus pais? Eles também têm uma inclinação? Eles te direcionavam? Ou qual é a área deles? Porque você pegou isso deles, trouxe isso deles, ou foi se conectando com a existência com eles? Eu sempre tive a sorte de ter muito apoio emocional, financeiro e energético dos meus pais. Sim. Né? Meus pais sempre cultivaram a minha imaginação e meus interesses. Acho que eles sempre alimentaram inquietações que eram minhas e que, apesar de estarem fora da compreensão deles, eles se sentiam no dever de ajudar, de instigar. Né? Então, meus pais não trabalham com biologia, com natureza. Mas muito conectados também. Mas muito conectados e sempre me ajudaram a perseguir os meus interesses. Uhum. Embora eles não compreendessem tecnicamente ou cientificamente esses meus interesses. Né? Mas eu acho que a minha paixão pelo Cerrado ela é o resgate de uma coisa muito mais ancestral, que se deve à própria origem da minha família. Porque a minha família, principalmente do lado materno, quase toda ela vem do interior de Goiás. E o interior de Goiás, até muito pouco tempo, estava mergulhado em cerrado. Eram grandes extensões de cerrado. E como eu estava falando, né, minha avó, minha bisavó, meus tios-avós, todos eles tiveram uma vivência muito ligada à terra e o céu no Cerrado. Né? As bases físicas da terra, ao plantar no solo do Cerrado, ao conhecer a terra do Cerrado, ao conhecer o clima, ao conhecer as plantas comestíveis. Né? Então, eu acho que, apesar de eu não ter parentes que trabalhem nessa área, que tenham esses interesses, meus ancestrais, meus ascendentes, eles sempre estiveram em contato com o Cerrado. Então, o contato com o Cerrado, com essa paisagem, com esse clima, com essas árvores tortuosas, com o piquezeiro, com o jatobá, vem numa memória que chega até mim. Então, eu acho que é o resgate de uma memória. Que fantástico. Estevão, eu quero conversar um pouquinho mais com você, mas eu vou pedir licença para um breve intervalo e a gente volta já já aqui no nosso Papo Suprem. Até já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Estevão Freitas. Estamos falando sobre as aves do Cerrado, entre ciência e poesia. Estevão, você estava falando sobre memórias. E como não acreditar em encarnações, em vidas passadas, sendo que você desde pequeno se reconectou à sua alma, parece que se reencontrou aqui nessa vida tão jovem. Pois é, então, acho que essa sempre foi uma temática muito levantada pelas pessoas ao meu redor, de que talvez o meu conhecimento sobre o Cerrado seja herdado de um passado muito mais distante, né, não é a primeira vez que eu estou vendo isso. Né? Não mesmo. E eu sinto frequentemente que, de fato, não é a primeira vez que eu estou tendo contato com tudo isso. Mas eu acho que isso está muito associado a essa transmissão e resgate de memória que eu estou sempre tentando fazer. Né? Acho que uma parte muito importante do conhecimento que eu adquiri sobre o Cerrado até agora foi de lá atrás, quando eu estava bem pequeno, quando eu tinha meus 4, 5 anos,
ir atrás dos meus ancestrais para ouvir as histórias deles, para ouvir a vivência passada deles, lá no século XX, né? Ouvir como que se catava piqui, onde se catava gabiroba, qual era a época do ano que os frutos do cerrado amadureciam, qual a melhor árvore para tirar mel de abelha silvestre, né? Quais as espécies que viviam ali ao redor da fazenda, os nomes, né? Esses nomes queixada, lobo-guará, cachorro do mato, anta. Eu tive contato com esses nomes, com os nomes desses seres, lá na minha infância, nas histórias dos meus ancestrais. E eu acho que esse trabalho de naturalista, o meu trabalho enquanto naturalista, ele está sempre trabalhando com o resgate da memória, com o garimpo do passado, com revisitar e celebrar o passado e interpretar o presente como uma consequência direta desse passado, né? O tempo enquanto rio. E quando eu estou na natureza, quando eu estou em campo, quando eu estou observando as aves, quando eu estou observando uma planta lá no meio do cerrado, eu sempre olho para aquela paisagem, para aquele meio, enquanto um legado direto do passado, o próprio passado manifestado ali, né? Nesse trabalho com aves, especialmente, e mais particularmente com esse tema das aves da Mata Atlântica, eu entrei em contato com o passado. E acho que trabalhar no Cerrado é entrar em contato com o passado toda hora, porque o Cerrado, sendo um dos biomas, uma das paisagens mais primitivas da América do Sul, traz esse legado do passado, traz essa memória muito visível nas próprias cascas das árvores, né? Aquelas formas tortuosas que a gente vê, aquelas folhas grossas, aquelas cascas duras, são consequência de milhões de anos de profunda adaptação a esse clima, a esse solo, ao fogo, a todas as condições físicas que se estabelecem ali. Então, o Cerrado é um grande lar de anciões. As árvores que a gente vê no Cerrado, por mais que tenham 2, 3 metros de altura, podem ter mais de 200 anos de idade. Se engana quem pensa que a árvore mirrada é uma coisa jovem, nova. Toda árvore do Cerrado é muito velha. Acho que um grande exemplo que eu gosto muito de dar para as pessoas é a canela de ema, Velosa esquamata, que é uma planta muito comum aqui em Brasília, inclusive, um símbolo do Cerrado. A canela de ema ela cresce de 1 a 4 centímetros por ano. E às vezes, aqui em Brasília ou na Chapada dos Veadeiros, a gente vê umas canelas de ema de 2, 3 metros de altura, que vão ter mais de 150, 200 anos facilmente, né? Então, a gente está em contato com essa ancestralidade do Cerrado toda hora, com milhões de anos de profunda adaptação, de sintonia com essa dança de clima, solo, relevo, águas e seres que se estabelece ali. Então, quando eu digo que não é a primeira vez que eu estou vendo isso tudo, é porque eu também faço parte dessa dança que vem se estabelecendo dentro do tempo, né? E eu acho que o que mais me chama a atenção nessa dança do tempo é o nome serratense, que é uma alcunha criada por um historiador aqui de Brasília, o Paulo Bertrand, que designa o ser que vem do Cerrado, o serratense. Eu, ao mesmo tempo que me identifico como serratense, gosto de falar que eu sou o próprio Cerrado, porque não faz sentido eu me ver dissociado disso, me ver dissociado dessa profunda harmonia que se estabelece entre o clima, a terra, as águas, né? É porque é, de fato, uma verdadeira unidade. Exatamente. Tem unidade em tudo e a gente não percebe. E por isso que olha a importância da gente honrar a ancestralidade, honrar o passado, honrar os mais velhos, a natureza, a ancestralidade da natureza. Quando a gente olha para trás e consegue honrar e olhar com dignidade e gratidão para tudo isso, a gente se preenche, a gente fica nutrido. E dá para ver perfeitamente como você faz belamente esse trabalho. Porque você conseguiu se nutrir e a partir daí você leva uma beleza para o mundo. Que fantástico! Agora, nas suas observações da natureza, você não olha só as aves, você percebe realmente essas cascas das árvores, você percebe as formigas, os animais, porque tudo é muito integrado. Com certeza.
Eu costumo dizer para as pessoas quando elas me perguntam por que as aves? Eu digo, as aves são as mensageiras da natureza. As aves trazem mensagens, notícias, conhecimentos sobre tudo o que está se passando naquele ambiente. Então, quando eu me digo naturalista, eu estou me referindo a esse olhar da unidade, esse olhar em unidade, esse olhar integrador sobre tudo que está acontecendo ali no meio, do qual as aves são o principal núcleo de absorção de informação. Mensageiros Né? mesmo. As mensageiras. Então, eu não consigo pensar na presença de uma ave sem pensar nas plantas que fazem parte da dieta dela, sem pensar no clima que ela gosta mais, às vezes no microclima, daquela beira de rio ou daquele topo de serra. Não consigo pensar na presença de uma ave sem pensar em acidentes geográficos, em grandes vales, em serras, em cursos de rios, numa bacia hidrográfica específica. Porque a presença dos seres vivos, e especificamente das aves, está sempre muito associada a tudo que está acontecendo ali. Então é preciso ter esse olhar sobre as plantas, sobre os acidentes geográficos, rochas, sobre os outros seres que dividem aquele ambiente com as aves. Então isso é ser o naturalista, isso é isso que eu chamo de história natural. É construir dentro de nós, dentro do nosso conhecimento, na linguagem do conhecimento, a linguagem da natureza. E a linguagem da natureza é a linguagem da unidade. Né? E falando nessa linguagem da natureza, elas também retratam bem essa saúde mental, essa maturidade da população ali ao redor. Com certeza. Enquanto mensageiras, as aves vão estar sempre indicando as condições do meio ambiente, as condições da natureza. E quanto mais conservado, quanto mais bem conservado for o ambiente, mais espécies exigentes estarão presentes ali. Espécies exigentes são aquelas que não se adaptam a qualquer tipo de condição. Dê um exemplo. Eu acho que uma espécie que eu posso exemplificar perfeitamente nesse caso é a saíra de cabeça azul. A saíra de cabeça azul é uma ave típica das florestas da Amazônia e que era conhecida no Cerrado só através de um espécime que foi recolhido por um naturalista lá na Chapada dos Veadeiros em dezembro de 1929 e que foi descrita inclusive como uma subespécie diferente da subespécie amazônica, uma subespécie exclusiva da Chapada dos Veadeiros, chamada Stilpenia cyanicolis albotibialis. Essa ave ficou desaparecida durante quase 100 anos no Cerrado. Só era conhecida através de um espécime. E durante uma das minhas expedições de campo, em 2020, pela Chapada dos Veadeiros, eu tive o prazer, a honra e a sorte de reencontrar essa ave na natureza. E junto a um amigo meu, Marcelo Kuma, botânico, a gente fez essa redescoberta da saíra de cabeça azul na Chapada dos Veadeiros, quase que exatamente no mesmo lugar que ela foi encontrada há quase 100 anos por esse naturalista que se chamava José Blazer. A saíra de cabeça azul ainda está lá naquele lugar, só está lá porque aquele lugar ainda mantém condições de preservação semelhantes às de 100 anos atrás, o que é praticamente impossível em outras partes do Cerrado hoje, que foram rapidamente devoradas, né, pelo progresso, pelo avanço da ocupação humana. Né? Por isso que a gente chama de progresso. E a gente vê áreas no Cerrado que foram radicalmente modificadas em menos de 40, em menos de 30 anos. Agora, para uma área manter uma condição ecológica idêntica à de 100 anos atrás, ela tem que estar profundamente conservada. E a Chapada dos Veadeiros é um desses últimos refúgios, as últimas fronteiras do Cerrado. Né? Por isso a importância da gente manter bem conservado aquele lugar, prezar pela ampliação do Parque Nacional, né? Que são todas medidas de conservação que vão permitir a subsistência por mais décadas, por séculos, de espécies super restritas e super raras, como a saíra de cabeça azul. E por isso também a importância de uma boa educação ambiental, uma consciência ambiental. Lá na Chapada a gente também tem a Fazenda Escola Bonespero,
que além de educar mais de 600 crianças em situação de vulnerabilidade, ela também trabalha com a conservação do meio ambiente, com turismo regenerativo, e a gente percebe realmente que lá aparecem aves que também há muito tempo não apareciam. Por isso que a conscientização é tão importante. Sem dúvida. Inclusive, uma coisa muito legal da área protegida pela Bonespero é que dentro dos cerrados protegidos pela escola, existe uma ave super restrita do cerrado também, que é o galito, que Sim. é um passarinho típico de campos limpos, que é uma das vegetações que mais foi degradada, transformada no cerrado ao longo das últimas décadas, e que é um dos últimos redutos desse passarinho no Brasil Central. Com certeza, a Bonespero vai estar entre esses últimos redutos onde esse passarinho ainda existe. Mas voltando ao tema da educação, né, eu acho que a melhor forma de educar, pelo menos dentro da minha pedagogia, é pelo encantamento. Eu acho que a gente não educa pela técnica, a gente não educa pela mecânica, a gente educa pelo encantamento. E eu estou sempre trabalhando por essa pedagogia do encantamento. E é aí que entra a poesia no meu trabalho. E aí vão me perguntar, mas onde é que você acha poesia em tudo isso? E eu replico, a poesia está em tudo isso. A poesia está na unidade. Tudo é poético. Tudo é poético. A poesia está na existência da ave. A ave não precisa fazer nada para ser poética. A existência dela já é poética em si. A existência de tudo isso, desse meio que se renova, que se reinventa, que está perfeitamente adaptado a si mesmo, o cerrado, já é profundamente poética. E esse senso de identificação com isso é que traz a poesia à tona. Então, o que eu tento sempre promover dentro da educação ambiental é um senso de identificação com o cerrado, um senso de identificação afetiva. Porque nós, brasilienses, ou de várias outras localidades, a gente tem condições de se reinventar, de se redescobrir quando conectados a esse meio, quando identificados com esse meio. E acho que a identificação com o cerrado é o que me salva todos os dias, é o que me alimenta todos os dias, é o que me encanta todos os dias. E é o que vai te levar a transformar cada vez mais vidas todos os dias. Espero que sim. Com certeza já está. Estevão, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim e eu gostaria de conversar muito mais com você, mas então só para a gente finalizar com o seu contato, como é que as pessoas sabem um pouco mais de você? Pode nos dizer? Eu estou lá no Instagram, onde eu divulgo boa parte dos meus trabalhos. Meu Instagram é estevãof.santos. E eu tenho meu WhatsApp também, que eu estou sempre em contato com quem quiser trocar uma ideia, fazer contato, que é 629-8282-0509. Acho que eu gostaria de deixar uma frase para o pessoal também, aproveitando essa temática da educação e do encanto que a gente entrou. Tem um verso do Manuel de Barros, grande poeta, que eu gosto muito de comentar, que é: a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Que fantástico! E eu vou lhe falar que o seu trabalho é realmente muito importante porque nos encantou profundamente. Tenho certeza que encantou a todo mundo que está em casa. Obrigado, também. Ana. Muito obrigada, Estevão. Também vou procurar mais saber sobre você e sobre o seu livro que você está publicando. Obrigado, Luana. Muito obrigada, Estevão. Mais uma vez. Finalizamos nosso Papo Supra, infelizmente. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.